Boa tarde, meus amigos, familiares, irmãos em Cristo. Então esse é o primeiro vídeo do nosso canal, Espada da Justiça, né? Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês que acreditam, né, que realmente a palavra de Deus está sendo pregada, que realmente aqui o objetivo, como o nome diz, né, a espada da justiça, que é segundo Efésios 6, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nosso objetivo é estar levando o evangelho, né, em tempos tão difíceis aí de pandemia, com igrejas fechadas, com muitos irmãos não podendo cultuar em igreja, né, ao Senhor. Então que a gente possa estar levando a palavra, e a internet é um meio ótimo para que isso seja feito, né? Uma irmã, né, querida lá de Três Corações, no interior de Minas Gerais, que sabe quem é, né, que puxou minha orelha, foi grandemente usada pelo Espírito Santo, sou grato a ela, né, meu abraço. Então com certeza está me vendo aqui nesse momento, para que a gente começasse esse projeto. Então eu peço para você, né, que se inscreva no canal, que dê o seu like aí, que compartilhe, para que a gente possa estar levando a palavra aí aos mais distantes rincões aí desse país. Amém? E esse primeiro vídeo não poderia estar mais apropriado aí com esse momento, né? Esse feriado aí que a gente celebra, né, da Páscoa, e a nossa mensagem hoje é voltada para esse tema, né? Eu não vou aqui me ater a como o mundo, né, como a prática pagã, né, e de algumas, enfim, denominações que vem tratando o tema, né, tratando a Páscoa no decorrer dos anos. O nosso objetivo é estar pregando a verdade e o que a palavra de Deus fala a respeito da Páscoa. O que é realmente a Páscoa segundo a palavra de Deus. Certa feita eu ouvi que um grande estudioso de cédulas, né, ele perguntaram para ele como que ele fazia para reconhecer uma cédula falsa com tamanha presteza e habilidade, né? Se ele estudava, se ele sabia tudo a respeito da cédula falsa. E ele respondeu que não, que ele não tinha interesse nenhum em estudar a cédula falsa. Ele não conhecia característica nenhuma das cédulas falsas, mas ele sabia tudo da verdadeira. Ele conhecia tão bem a cédula verdadeira que quando ele batia o olho numa cédula falsa, ele a reconhecia. Então esse é o nosso objetivo, é pregar a verdade, né? E com isso que nós possamos, através desse canal, estar nos desenvolvendo como cristãos, né? Como irmãos em Cristo. Então que o nosso Senhor possa nos iluminar no estudo da sua palavra. Então o nosso texto de hoje, ele está baseado lá em Êxodo. Então vou pedir que todos possam abrir suas Bíblias aí em Êxodo, no capítulo 12. Então, capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1, é a Páscoa, né? A primeira, a instituição da Páscoa por Deus, né? Então vamos lembrar ali o contexto, que o povo ele estava cativo, né? O povo de Deus ele estava escravo no Egito, né? Há 400 anos, e Deus levanta Moisés, um libertador, né? Para libertar o povo ali do cativeiro e guiá-los até a terra prometida. E aí, nesse êxodo, né? Nessa saída do povo da terra prometida, ocorre ali a instituição da Páscoa.
Então é isso que a gente vai estudar juntos aqui no dia de hoje. Então nós vamos estar lendo o texto e nos debruçando, estudando, né, comentando cada versículo. Então Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2, este mesmo mês vos será por princípio dos meses, será este para vós o primeiro dos meses do ano. Então Deus está falando aqui para Moisés, está falando para o povo, vai iniciar um novo tempo. Vocês estavam cativos até agora, passando por toda essa opressão, esse sofrimento. Mas a partir de agora vai iniciar um novo tempo, né? A gente costuma dizer que a data importante mesmo para nós que conhecemos a Cristo não é a data do nosso nascimento, e sim a data do nosso novo nascimento, né? Que é aquele momento em que a gente se encontra com Cristo, entrega a nossa vida para Ele. Então Deus está falando para eles aqui, vocês vão ter agora um novo tempo, né? Um novo calendário, um novo ciclo, uma nova era vai se iniciar. O verso 3, falai com toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro, segundo as famílias dos pais, um cordeiro por família. Verso 4, mas se a família for pequena, não sendo suficiente para comer o cordeiro, então tomará um só com seu vizinho perto da sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então, o cordeiro, ele deveria, cada família, né, pegar, selecionar, depois nós vamos ver as características do cordeiro aqui. Então, um cordeiro por família. Caso a família fosse pequena, juntaria duas famílias, né, com os vizinhos ali, de forma que pudessem comer do cordeiro sem que sobrasse o cordeiro ali no sacrifício. A gente aprende disso daqui, meus irmãos, que a Páscoa não é para ser celebrada, não é para ser executada por um indivíduo, e sim por um grupo, por uma família, por uma nação, por um povo. Essa é a Páscoa do Senhor. E isso aponta para a igreja. Isso aponta para a igreja. O povo de Deus que celebra a Páscoa do Senhor, e não um indivíduo isoladamente. Amém? Então no verso 5 ele começa a dar as características do cordeiro, e nós vamos perceber que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa fantástica, né? Alguns séculos, né, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então lá no Êxodo, o nosso Deus revelando através da sua palavra um cordeiro, as características de um cordeiro. Vamos ver a partir do verso 5. Então, o cordeiro será sem defeito. O primeiro ponto. Então, lá no meio lá no pasto, né, no curral, entre os cordeiros, não poderia se escolher um que fosse cego de uma vista, tivesse uma pata quebrada, algum problema ali alguma doença, alguma coisa na pele, uma sarna, o que quer que seja. Cordeiro deveria ser sem defeito. Gravem bem, meus irmãos. Macho de 1 ano. Então, nós somos descendentes de um homem. Por que o cordeiro deveria ser macho? De Adão vem a descendência humana. E de Adão entra o pecado na terra.
na descendência humana. Então, o cordeiro que pagaria, que sofreria o sacrifício, deveria ser macho. O macho também indica a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, que sofreria o sacrifício por nossos pecados. E Jesus Cristo também sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem defeito algum. Vamos ver o que fala a palavra de Deus lá em 1 Pedro? 1 Pedro 1, 19, quanto a esse ponto de ser sem defeito, sem mácula. 1 Pedro 1, 19. Então, 1 Pedro 1, 19. Mas o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, lá em 1 Pedro vai dizer que um cordeiro sem mancha, conforme o cordeiro utilizado aqui na primeira Páscoa, antes do êxodo, da saída do Egito. Então vamos seguir. Ele era um macho de 1 ano de idade, então novo, né? Jovem. Jesus Cristo foi à cruz na flor da idade, aproximadamente 33 anos de idade. Amém? O verso 6, dando continuidade, e o guardareis até no dia 14 deste mês. Então o cordeiro seria separado e guardado. Por quê, meus amigos, meus irmãos? Porque ele não poderia se contaminar. Então ele seria separado para que ele não pegasse nenhum tipo de doença, né? Para que ele não fosse contaminado ali no meio do rebanho. Então o cordeiro deveria ser separado. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi separado do pecado desde o seu nascimento. Jesus Cristo foi tentado o tempo todo, né? A Bíblia relata ele ali aos 12 anos, lá conversando, né, com os mestres da lei, e eles maravilhados com a sabedoria daquele garoto de 12 anos. Depois a Bíblia não relata, né, detalhes da vida do Senhor Jesus Cristo, somente quando inicia-se ali o ministério dele, mas a gente vê ele sendo tentado o tempo todo, desde o início do Evangelho de Mateus, lá na tentação pelo próprio Satanás no deserto, o tempo todo, né, pelos escribas e fariseus, os próximos dele, né, Judas, o próprio Pedro o tentou. Depois, né, por Caifás, Pilatos, na cruz, antes no momento derradeiro ali, aquele malfeitor ao lado dele fala com ele, né? Por que você, né, se é mesmo Cristo, sai daqui, desce daqui. E ele o tempo todo não pecou. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Hebreus 4, verso 15, se é isso mesmo? Hebreus 4, verso 15. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, assim como o cordeiro macho de 1 ano deveria ser separado para não ser contaminado, Jesus foi separado do pecado e não se contaminou por toda a sua vida. Verso de número
6, dando prosseguimento, meus irmãos. E toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. Na tradição ali do povo hebreu, o entardecer era por volta, ou entre tardes, era por volta de 15 horas. Os irmãos se lembram o horário que o Senhor Jesus padeceu na cruz do Calvário? Por volta das 15 horas. Fantástico, né, meus irmãos? Glórias ao nosso Deus, né? Que bênção. Seguindo o verso 7. E tirarão do sangue do cordeiro, e o porão nas duas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Então vamos entender isso aqui. O sangue do cordeiro seria tirado, e o sangue, segundo a lei, né, do Pentateuco, o sangue significava a vida. A vida de um animal, a vida de um ser humano estava no sangue. Então o sangue, a vida do cordeiro, seria passado nos umbrais das portas. Olha que maravilhoso, meus irmãos. Nos umbrais. Isso aqui ia escorrer e o que seria formado nos umbrais? Glórias ao nosso Deus. O sangue, a marca de uma vida ali. O verso 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Fogo, meus irmãos, meus amigos, é juízo. Então, aquele cordeiro, a carne, nós vamos ver mais à frente, não poderia sobrar nada, ela teria que ser queimada. Juízo naquele animal que está sendo sacrificado. Verso 8. E comerão a carne assada ao fogo com pães sem levedura. O que significa isso? A levedura, o levedo, né? O levedo ele contaminava, né? Era uma contaminação, uma impureza ali no pão. Então, nesse sentido, o pão sem impureza, né? Um pão puro, com ervas amargas a comerão. Aqui é muito interessante que essa erva amarga lá naquela região era bem amarga mesmo. Então era aquela erva que você comia e ficava por dias, semanas com aquele gosto ruim na boca. E Deus manda que comessem junto com aquela erva amarga, para eles se lembrarem mesmo daquele dia, para eles lembrarem de quando eles foram libertos da escravidão, do agir de Deus ali no seu povo. Então, por isso, aquelas ervas bem amargas. O verso seguindo, no verso 10, nada deixarão dele até amanhã. Então, o sacrifício ele deveria ser pleno. Ele deveria ser total, não poderia sobrar nada do Cordeiro. Meus queridos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se sacrificou em nosso lugar, ele realizou um sacrifício pleno, total, sem nada para que nós possamos fazer para acrescentar nesse sacrifício. Não tem mais nada a ser feito. Assim como aquele sacrifício deveria ser total, não poderia sobrar nada daquele cordeiro. O verso 11, continuando 10. E o que tenha ficado até amanhã tem que queimá-lo no fogo. Então, conforme eu disse, nada poderia restar. O sacrifício pleno, total, completo. O verso 11. Assim, pois, o comereis, cingidos os vossos lombos, os vossos sapatos em vossos pés, e os vossos cajados em vossas mãos, e o comereis apressadamente. Lombo cingido, sandália nos pés e cajado, meus queridos, era a maneira de se viajar naquela época. Então, comer pronto para sair, para deixar aquilo ali de uma vez por todas, sair apressadamente.
E esse apressadamente aqui é o mesmo termo que é usado com Jesus lá com Zaqueu, onde Jesus manda que Zaqueu desça daquela árvore, Zaqueu desce apressadamente. Zaqueu não pensa em nada, ele desce, o que ele quer é descer dali logo para se encontrar com Jesus. E ali eles deveriam comer, né? E apressadamente, de uma maneira pronta, repentina, para deixar aquele lugar de opressão, aquele lugar de pecado, aquele lugar de escravidão. Seguindo no verso, e comereis apressadamente, o verso 11 ainda do final, esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui, meus queridos, ele já define, né, o que é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor, e não o que a gente comemora no dia de hoje, o que é dito por aí em outros lugares. A palavra de Deus fala, esta é a Páscoa do Senhor. O sacrifício de um cordeiro, o sangue daquele cordeiro que pouparia a vida de uma família, conforme nós vamos ver aqui, a vida de um indivíduo, a vida daquele povo. O verso 12, pois eu passarei nesta noite pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e farei juízos em todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. Então o anjo do Senhor, naquela noite, ele passou por toda a terra do Egito, e onde não havia aquele sangue nos umbrais da porta, ele feriria, né, o primogênito ali daquela casa, ou seja, ocorreria a morte do primogênito daquela casa, tanto dos homens quanto dos animais. E o que ocorreria nas casas que tivesse o sangue aspargido ali nos umbrais? O verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiverdes, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Então, meus queridos, a Páscoa do original Pessar significa passar por cima, Pessar. Então, onde tivesse o sangue, uma vida, um sacrifício ali demonstrado, um sacrifício pleno, o anjo da morte de Deus, Pessar, passaria por cima. Essa é a Páscoa do Senhor. E, concluindo o verso 13, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Pergunto para vocês, meus queridos, uma pergunta até dura agora para você que me ouve. Você tem esse sinal? Você tem nos umbrais da sua porta o sangue do Cordeiro? Ou vícios, né? A prática do pecado, tudo que desagrada a Deus tem afastado você de Deus. Porque o anjo do Senhor, um dia ele vai passar. E aí ele vai passar por cima, ou vai ocorrer juízo? Porque todos passarão por essa situação. Então que você possa refletir no momento que você ouve esse vídeo, se você tem a marca, o sangue do Cordeiro. Porque se você está desviado, ou você não tem, ou você prefere os prazeres mundanos e repentinos deste mundo, né, a despeito de uma eternidade com Deus, que você possa refletir no dia do juízo.
Então, meus queridos, eu queria dizer que a Páscoa, ela é sinal ela significa libertação. Lá no Antigo Testamento, na instituição da Páscoa, a libertação do povo do Egito, a libertação da escravidão, da opressão. E hoje, para os nossos dias, com o sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz por cada um de nós, a libertação da escravidão do pecado, da escravidão da morte. A Páscoa significa também santificação, uma vida próxima ao Senhor, um processo diário em que a gente busca agradar ao nosso Deus e nos afastar daquilo que nos prende lá ao Egito, daquilo que nos afasta de Deus. E a Páscoa significa também sacrifício pleno. O tetelestai, o está consumado de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. É um sacrifício pleno em que nós não temos que acrescentar nada a isso. Não adianta se torturar, não adianta fazer peregrinação, não adianta barganhar com Deus. Não, o sacrifício de Jesus foi pleno, tetelestai, consumado. Nós não temos o que acrescentar a isso. Então, isso significa a Páscoa. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa. Libertação do domínio do mal, da escravidão, santificação, sacrifício pleno por parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria orar nesse momento por você, que nós possamos refletir no verdadeiro sentido da Páscoa, no que foi feito por nós na cruz do Calvário, que o sangue do Cordeiro, ele fez, ele pagou aquilo que era a nossa dívida. Nós só temos que nos apoderar dessa verdade, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Curva a sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo verdadeiro sentido da Páscoa. Graças te damos porque assim como o Senhor libertou o povo da escravidão no Egito, o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado ali na cruz do Calvário. Que o Senhor possa abençoar a cada um aqui que me ouve, que o Senhor possa tocar nos corações, para que aqueles que não te conhecem possam te conhecer, que o Senhor possa nos abençoar a cada dia na propagação do Santo Evangelho. Somos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, queridos irmãos, obrigado pelo voto de confiança. Vocês podem deixar nos comentários aqui também sugestões de temas que nós vamos estar sempre tratando, trabalhando temas atuais. A nossa intenção é não passar de 30 minutos, então os vídeos não são longos, tá bom? Se inscreva no canal, deixa aí seu comentário, compartilha e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.